lado visível espiritual. Tema da mensagem de hoje. Entendemos que para se ver o que não se vê, tem que antes se abrir o que está fechado. E através de abrirmos os nossos olhos espirituais, enxergamos além daquilo que os nossos olhos carnais não podem ver. E através da nossa trajetória, caminhada do dia do cotidiano, através dos anos que se passam e através da intimidade que pegamos com Deus, aí sim Ele vai se mostrando mais e mais para nós. O céu vai sendo mais porque completo para todos aqueles, e a visão fica mais ampla, e ele entende que a pátria dele não é mais terrena, a pátria dele é celestial, e vai morar num céu de glória, aonde está o Deus que fez o céu e a terra. E através da abertura dos seus olhos espirituais, ele não é mais uma pessoa comum. Vive nesta vida, mas entende que é passando desta vida para outra, a última jornada dele, que é chegar aos céus, aonde trovões, relâmpagos, raios estão sempre lá, quando Deus ordena para trovejar nessa terra e também para trovejar a sua santa palavra. Tema da mensagem de hoje é o lado visível espiritual. E para termos base no que vamos falar, vamos ler aqui em Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao 13. E nos diz assim a palavra do Senhor. O título é a Transfiguração. E para não perdermos tempo devido a alguma queda de luz que deu aqui, não perdemos tempo, já vamos ler direto, e vai ser uma maravilha dos céus neste lugar. E 6 dias depois, tomando Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular em um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandecia como o rosto do sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, e falando com ele, e Pedro tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um outro para Elias. E estando eles ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma grande voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, calaram-se sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximou-se Jesus, tocou-lhe e disse-lhe: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogando disseram: Por que dizem então os escribas que é misto que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhe: Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas disseram-lhe tudo o que quiseram, e assim se fizeram tudo o que quiseram, e assim farão também aparecer o Filho do Homem. E então entenderão os discípulos que lhe falava de João Batista.
Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: o lado visível espiritual. Para Deus mostrar este lado visível espiritual, primeiramente você tem que aprender dele, porque quando nós olhamos para a vida de Isaías, após ter o céu aberto, ele entrou em desespero e falou assim: nossa, eu vi o meu Senhor, e eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios também, e eu vou perecer. E tão somente desceu um anjo dos céus e tocou com uma tenaz nos seus lábios e o purificou. Primeiramente, para se ver um lado visível espiritual, algo que com olhos carnais não poderá ver, para se ver, primeiro tem que se purificar, e após a purificação, largando o pecado, largando todo lado de horror e de contenda e tudo aquilo que não presta, aí sim Deus vai se apresentar para você este lado visível espiritual. Eu entendo que na hora para ver esse lado, não são todas as pessoas que assim vê. Bem, Deus queria que todas as pessoas vissem, mas nem todas as pessoas conseguem ver este lado visível e espiritual. Eu entendo até neste ano nosso de 2004, quanto mais no lado espiritual você entra, mais o povo fica incrédulo e começa a falar: isto não existe, isto não pode acontecer, nós vivemos nesse mundo e vamos morrer nele. Mas quando a Bíblia diz que um dia nós vamos morrer e vamos comparecer perante o tribunal de Deus para nós prestarmos conta de todas as coisas, temos que cair na realidade da vida, que um dia vamos se encontrar com Deus. E não tão somente, ainda nesta vida, em vida nós podemos ver o lado visível e espiritual, mas não são para qualquer pessoa, são para aquelas que são separadas, são para aquelas que se entregaram para Deus, são para aquelas que assim botaram o propósito no coração para exaltar e glorificar ao nome do Deus que fez o céu e a terra. E eu entendo, após entrar neste lado visível espiritual, o céu vai se abrindo mais. Deus só mostra para quem tem intimidade com Ele e para quem é fiel a Ele. Eu entendo que infiel não vai ver nada, só vai ver a vida para esta vida e depois vai cair na realidade quando bater desta vida para outra e parar no inferno. Agora só vai para os céus pessoas preparadas, santificadas, pessoas que entenderam que a vida nesta vida é passageira. Um dia nós vamos passar desta vida para outra e vamos encontrar com o nosso Senhor. Eu entendo que este lado visível espiritual, para mim chegar até aqui hoje e para falar para você sobre isso, eu tinha que ter primeiro intimidade com Deus, porque se eu tivesse lá no mundo ainda, se eu tivesse lá atrás, com certeza eu não estaria aqui hoje te falando concernente a isso. Eu sei da onde Deus me tirou, eu sei da onde Ele me buscou, aonde os homens falavam assim: este não tem futuro nenhum, mas Deus lá do céu, Ele carimbou e confirmou: para você não tem, mas para mim tem. Vai ser conhecido profeta na minha casa e vai ver o meu lado visível espiritual. Aleluia, glórias a Deus. Eita Jesus! Se você quer essa experiência, se você quer ver o lado visível espiritual, primeiro você tem que tomar jeito na vida e vergonha. E aí sim Deus vai olhar do céu para cá e vai falar: ali está mais um, vai lá anjo, ali está mais um que está à disposição para fazer a minha obra e também ser diferente nesse mundo. Se apartou daqueles que não querem nada comigo, está andando mesmo peregrino. E ele passou a entender, porque até os amigos deles abandonados, porque a efusão do Espírito está transportando dele de uma tal maneira e rio de águas vivas, que aqueles que não querem nada comigo se apartaram. Mas ele entendeu, porque ele leu na minha palavra que em Salmo 41 versículo 9, até o meu próprio amigo íntimo, na hora que eu mais confiava, que eu precisava, ele me abandonou. Então temos que confiar só em Deus, que Ele é o Deus visível
glórias a Deus. E conforme eu falei, é o lado visível espiritual. O tema da mensagem de hoje é algo que você não pode ver com os olhos carnais, você nunca verá, mas o dia que o Espírito de Deus te pegar, o dia que você for envolvido pelo Espírito Santo de Deus, o dia que você começar a se dedicar à palavra, você vai entender que de Gênesis e Apocalipse, Deus sempre quis se apresentar para o homem e mostrar para o homem que Ele é o nosso Deus, é Ele que nos guarda, nos livra de todo mal e bota Satanás para correr em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus, irmão. Mas como é que pode eu, como um ser humano comum, será que Deus vai me mostrar essa glória toda? Será que Deus vai se apresentar para mim? Com certeza Ele vai se apresentar. A Bíblia diz que assim como Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que Deus se apresentou até ele e perguntou: Adão, Adão, aonde é que tu estás? E eles tinham se escondido por causa do pecado, mas Deus assim se apresentou para ele e deu oportunidade para ele, e também botou a promessa para a serpente, dizendo: sua miserável desgraçada, você acabou com o meu projeto, mas não tem problema não, eu vou restituir todo o meu projeto através da mulher, porque através dessa mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. Aleluia, glória. O projeto de Deus, irmão, ninguém estraga, ninguém acaba com aquilo que Deus quer fazer. Quando Deus vem operar, ninguém também pode impedir, porque desde o início da criação até este ano de 2004 e o ano do que há por fim, é promessa de Deus levantar homens e mulheres espirituais para que possa ver o lado visível espiritual e o reino dele. Ele implantou nessa terra, porque Jesus falou: o meu reino está entre vós. Aleluia, glórias a Deus. É este lado visível que eu quero passar para você. É um lado dos quais, aonde não temos que ocultar, temos que falar que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E como lá em Apocalipse está escrito: não seles a palavra desse livro. E quantas pessoas estão selando, não querem mostrar. Não, irmão, o negócio agora tem que ser mais devagar, não pode estar assim. Tem que falar que céu é céu e inferno é inferno, e o reino de Deus é tomada força com perseverança para poder chegar lá. Entendemos que nós entramos em lutas espirituais, e quando seus olhos espirituais se abrem, Satanás se apresenta para você, e Deus também. Satanás vem com a promessa, Deus vem com 10 vezes mais do que Satanás, para poder abençoar a qualquer um que assim se entrega para ele. Se os filhos das trevas, quando se unem com Satanás, se transformam em feiticeiros, se transformam em macumbeiros, imagine quando um filho da luz se une com o Espírito Santo de Deus e com Deus, se torna profeta conhecido no céu, na terra e no inferno como profeta do Altíssimo. Mas para poder ser conhecido no céu, na terra e no inferno, tem que deixar Deus fazer a obra, porque aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim. E lendo aqui em Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 13, nós olhamos aqui para ter base, nós vimos que Jesus ali, ele chegou e chamou os 3 mais íntimos dele. Vamos ali que eu vou te mostrar algo. Ah, vai mostrar o que, Senhor? Penso eu, diz a Bíblia. Vamos ali que eu vou te mostrar algo que vocês ainda não viram, mas os olhos vão ver. É o lado visível espiritual, mas não se espantem o que vocês vão ver. Vamos lá. E eles foram, de repente ali Jesus na transfiguração, o poder desceu e se apresenta a ele Moisés e Elias, e naquela conversação era o lado visível espiritual, e de repente de uma nuvem sai aquela voz do Deus que fez o céu e a terra, dizendo: este é o meu filho amado, a ele comprais, a ele obedecei, a ele ouvi, é ele que é o Salvador, é ele que vai levar para os céus, é ele que cura, liberta e salva, batiza com o Espírito Santo e carimba o nosso passaporte para o céu. Aleluia, glórias a Deus. Mas não ficando aqui, mas se você for vir de Gênesis e Apocalipse, você vai ver de várias as vezes Deus se apresentando para o homem, Deus mostrando para o homem que o lado visível espiritual é algo além da compreensão normal do homem, é algo sobrenatural, que para se entender tem que
que entrar no espírito também, tem que botar a carne lá na churrasqueira para queimar, e depois que a carne queimar na churrasqueira, aí vai se tornar um ser espiritual, e após se tornar um ser espiritual, aí vem para você o lado visível espiritual, algo que pelos olhos da carne não se vê, mas pelos olhos do espírito se vê a glória de Deus e o céu aberto, assim como os homens do passado e deste tempo vão também ver. Aleluia, glórias a Deus, maravilha dos céus. E vindo já de lá adentro, daqui para cá, eu olhando ali para a vida de Jacó, e de repente Jacó deitado, viu anjos subindo e descendo. Então somente era o lado visível espiritual. Ele olhou assim e viu aquilo tudo. E também quando o anjo ali na camuflagem teofônica se apareceu também, e ele olhando, ele estava triste por causa do nome dele, porque o nome Jacó era um nome tremendo, que era um nome enganador, trapaceiro, mas ninguém quer ter esse tipo de nome. Mas de repente ele olhando para o alto, ele pensou assim: será que eu posso trocar esse nome? Eu vou ver, eu vou fazer uma prova. E de repente ali Jacó também na camuflagem teofônica, onde o anjo se apresentou para ele, e ele se agarrou para o anjo, e o anjo tão somente aquela luta, a briga de lá, a briga de cá, mas era uma briga sadia, não é igual essa briga aí do mundo, era uma briga querendo a vitória. Eu quero essa perseverança, eu vou perseverar, eu vou até o fim, e vai ver você abençoado. E o anjo vendo aquela perseverança, e vendo que o anjo, que Jacó não largava ele tão somente só tocou com a espada, e quando tocou com a espada, mesmo assim Jacó não soltou, mas tão somente depois de ter soltado, o anjo olhou: você é guerreiro, você é perseverante, qual é o seu nome? Aí ele falou: meu nome é Jacó. Então teu nome não vai ser mais Jacó, o teu nome vai ser agora Israel. E foi mudado o nome dele, recebeu a vitória. Então somente vindo mais à frente aí, vindo do passado para chegarmos aqui no ano de 2004, e vamos olhar também para a vida ali de Cedraque, Mesaque e Abednego. Cedraque, Mesaque e Abednego eram homens também que se separaram para Deus, e de repente ali jogado na fornalha, só para ver o lado visível espiritual, é só quem tem intimidade com Deus e quem gosta de passar na prova. Não murmure no deserto, porque se murmurar no deserto vai morrer, vai perecer. Então somente ali, e jogando os três ali dentro, e os três estavam bem amarrados, e os homens que jogaram lá morreram na hora, porque estava na carne, está na carne, não chegou perto de fogo, vai morrer. Agora se tiver no espírito, pode estar dentro da fornalha, vai se encher do poder de Deus, e o quarto homem vai aparecer ali também. Aleluia, glória a Deus. E de repente vem aí o lado visível espiritual, algo que eles também nem imaginavam que ia haver ali naquela hora, e de repente aparece o quarto homem, e o quarto homem está andando lá, e tem porém, Deus é tão tremendo, irmão, que até aqueles que são carnais, ele acabou deixando ver que estavam lá do lado de fora, e de repente olhando o rei, soldado, será governador daquela época: como pode, irmão? Nós jogamos três, e agora tem quatro lá dentro, e o quarto parece o filho dos deuses, e ele é Jesus. Aleluia, glórias a Deus. É o lado visível espiritual. E para você entender, os três foram jogados lá dentro, mas uma coisa se queimou: a corda. Eles foram jogados amarrados, mas a corda se queimou lá dentro, se arrebentou. Eu não sei o que está te amarrando, eu não sei o que está te segurando, mas nessa tarde Deus vai te libertar, e esta corda vai se queimar, e as correntes infernais vai queimar, vai quebrar, e você vai receber a glória de Deus. Aleluia, glórias a Deus, porque o céu está vindo até nós, quer dizer, o reino de Deus está entre nós. É só você entrar, é só você querer, é só você aceitar. Mas tem porém, Deus não vai forçar ninguém a nada. Se você não quer ver o lado visível espiritual, é problema seu, fica com o seu lado visível mundano, quer dizer, porque o lado visível espiritual é só para quem quer, é só para quem tem intimidade. Aí sim, Deus chama os mais chegados. Já chegou, ele buscou de madrugada que a filha é menor, Deus vai mostrar. Mas continuando Bíblia dentro, nós vemos uma vida de homens de Deus e mulheres de Deus. E quem nunca também ouviu falar da jumenta, meu Deus do céu, esse é um mistério tremendo. Enquanto muitos se preocupam com a tua e com a minha vida, em vez de se preocupar com a vida de Jesus, eles estão perdendo tempo, porque Deus já investiu em você e em mim, conhecendo o profeta do Altíssimo. Aleluia.
Aleluia, glórias a Deus. Tem uns que tem visão de pardal, irmão. Só vê as coisas para esta vida, só vê as coisas para aí. Tem, porém, eles já são acostumados no carguinho. Não, já tá bom, isso aqui para mim tá ótimo. Aí sabe o que acontece? O carguinho dele é tão pequeno, aí começa a perseguir quem não tem cargo nenhum. Aí fala, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Só quem pode falar isso é ministro. Quem é você ou eu para determinar a pessoa de falar algo da parte de Deus? Se Jeremias, quando criança, Deus mandou ele profetizar, ele não querendo, repreendeu. Deus o repreendeu na hora, não diga que és uma criança. Abra agora a tua boca que eu vou encher. E tem mais aí, vai descer agora para você agora, dentro do nosso slogan, porque o que desce do céu para cá, vai sair daqui para aí, e você é abençoado, em nome de Jesus. Lado visível espiritual, só vê quem tem intimidade com Deus, e quem está desligado liga para cá também. Mas continuando, e de repente ali, olhando assim, e de repente apareceu a jumenta na história. Eu não sei quem falou primeiro, se foi o anjo, se foi Deus. Eu só sei de uma coisa: quando Deus ordena lá do céu, a ordem dele tem que ser assim feita, a ordem dele tem que ser cumprida. Se ele ordenou lá dos céus que tem que impedir aquele iníquo, que tem que impedir aquela pessoa, se tem obra ainda vai viver. Agora se não tem, vai perecer igual o rei Herodes, que desceu o anjo pessoalmente e fez ele evaporar. E eu olhando ali, de repente vi um lado visível espiritual, e de repente algo sobrenatural também acontece, e Balaão indo ao caminho para poder fazer o povo de Israel pecar, e de repente a jumenta parou, e a jumenta parando no meio do caminho, pronto para Balaão poder profetizar, para poder fazer o povo de Israel pecar, e de repente a jumenta parou, e ela não estava querendo ir, porque, irmão, a pessoa cega, a pior coisa que tem é quando a pessoa fica cega espiritualmente. Os animais veem as coisas sobrenaturais, mas o homem, quando fica cego, é pior do que o animal, é pior do que o suíno, só sabe fazer coisas ruins, desgraça para esta vida. Aleluia, glórias a Deus. E de repente os olhos espirituais se abriu primeiro da jumenta, e depois do homem que estava cego. E de repente no meio do caminho, e ele começou a espancar a coitada, coitadinha, a bichinha querendo livrar ele, e ele espancando a bichinha. Bora, minha filha, anda, ai, vai, e de repente a bichinha não queria dar, e de repente naquela história todinha, a jumenta virou: como pode? Eu fui fiel a tu esse tempo todo, sempre te carreguei, e tu fica me espancando, e tomou um susto na hora. E olhando aquele, só para você não pensar que é heresia, vai ler lá em Números que você vai ver essa história. Mas continuando dentro da nossa história, e de repente ele espancando a bichinha no lado visível espiritual. Só pessoas espirituais que vê, na carne, no osso ninguém vê nada, mas no espírito, e morto para este mundo, você vê a glória de Deus. Aleluia, glórias a Deus. É uma história interessante, triste e também alegre. Mas continuando, a bichinha foi espancada, aí falou: meu filho, você não está vendo, eu fui fiel a você, olha na tua frente o que tem aí. E de repente também os olhos deles espiritual se abriu, mas antes abriu da jumenta primeiro, e depois abriu a dele, e ele viu na sua frente um anjo com espada de fogo, pronto para poder tirar a sua vida. Mas por causa de quê? Sabe por causa de quê ainda não tirou? Deus ainda tinha obra na vida dele. Quando Deus tem obra na vida de uma pessoa, ela pode estar até na lamaçal de pecado, ela pode estar até lá no mundo, mas Deus vai buscar para cumprir a sua obra e para concretizar tudo aquilo que ele tem que fazer. E de repente ali ele olhou, creio eu, não diz a Bíblia, ele ficou agradecido, agradeceu a jumenta. Obrigado, um toque de mão, só ilustrando para você poder entender. Deve ter pegado a mão da bichinha e falou: bichinha, muito obrigado, você me salvou deste anjo aí. Então somente a jumenta deve ter cumprimentado o sermão para ele: meu filho, conserta a tua vida, porque Deus te quer direito, entra na posição, porque tu também é profeta. Tu não foi chamado para ensinar o povo para ir para o erro, mas para o povo caminhar e ir para o céu. Conserta-te. Aleluia, glórias a Deus, porque não tem esse negócio não, irmão. Deus pode estar usando até a jumenta, mas tem, porém, o recado de Deus é completo. Se tem que se ajeitar, tem que se ajeitar, senão tu nunca virás um lado visível espiritual, tu nunca vai ver e nunca chegarás ao céu. E
E se nós vamos ver, e de repente Jesus também entrou na história, mas antes de Jesus entrar, vinha a promessa. Do início até agora, até onde? 2004, estamos vivendo essa promessa, e mais para frente nós vamos viver, esperando a grande promessa do arrebatamento da igreja. Mas continuando dentro do tema, o lado visível e espiritual é um lado que poucas pessoas entram, é uma intimidade que não são para todos, são para aqueles que querem, mas por livre e espontânea vontade, não por força, porque o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Mas continuando dentro do tema, o lado visível espiritual é o lado onde se trava batalhas, é o lado onde você dá de cara com o cão, dá de cara com Satanás, aonde que nesta época e na época passada também, ele contratou um monte de advogado. Eu não sei se o diabo está pagando bem por aí, eu só sei de uma coisa, que está cheio de advogado dele por aí, mas não tem problema não, o nosso advogado é maior juiz da justiça, e vai jogar esses advogados por terra e vai mostrar que a batalha está travada. E temos que ganhar em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Não impeça a obra de Deus, não deixe a obra do Senhor parar, porque Satanás está andando por aí destruindo, matando, e não está chamando ninguém para brigar, está iludindo o homem. E o Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos, ele não deixa que o lado visível espiritual chegue até o homem, porque quando chega, o homem se transforma, o homem é uma pessoa diferente, ele mostra que para esta vida ele não vive mais, mas ele vive para passar desta vida para outra, porque desde o nosso nascimento, antes de nós nascermos, Deus já nos conhecia, Deus sabia quem a gente ia ser, sabia o nosso endereço, aonde a gente ia morar. Eu só quero dizer para você uma coisa, você pode ser até pobre, mas se tem chamado de Deus, é rico lá nos céus, e é conhecido como profeta para profetizar. Agora tem um porém, alimento sem tempero é ruim, não desce, nem com suco não desce direito, porque se a pessoa está ministrando um ensinamento e os outros não entendem, não conseguem compreender, é melhor fechar a partinha, fechar sua partinha, se aposentar e plantar batata num jardim de pedra, porque se não tem conhecimento, não vai ensinar errado ao povo. Se não, uma hora dessa daí, a jumenta vai aparecer para profetizar, e vai acontecer contigo igual Balaão. Ou tu ensina a palavra de Deus como ela é, ou então larga de ser profeta falsificado, porque no céu só tem aquele qualificado e preparado por ele. Mas antes apresentaste a Deus como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Tá vendo aí? É que maneja bem a palavra da verdade. Como essas pessoas vão manejar bem se nunca tiveram uma efusão do Espírito, se nunca tiveram uma intimidade com Deus? Nunca vai conseguir manejar bem. Eu me lembro que no meu início de caminhada cristã, e de repente, eu não tenho nada contra, quero deixar um leque aqui aberto com vocês, não tenho nada contra a teologia, até fiz momentos tempo depois, mas de repente uma certa pessoa me parou e chegou para mim e falou assim: irmão, nem tudo é como está escrito. E eu olhando assim, filho de Satanás, nem tudo é como está escrito, né? E de repente naquela batalha espiritual, naquela visão espiritual, quer dizer, o lado visível espiritual, Jesus e Satanás, e de repente o diabo falava do lado, está escrito, e Jesus falava do outro, está escrito. O diabo falava do lado, está escrito, e Jesus falava do outro, está escrito. Por último, Satanás viu que não tinha e falava: o negócio está sério aqui, o homem conhece mais palavra do que eu pensei que conhecia mais do que ele, mas não tem jeito, mas eu vou jogar a última proposta. E de repente o diabo chegou até Jesus e falou: ó Senhor, tudo isso eu te darei, mas tem o seguinte: se prostrado me adorares. E Jesus olhando para aquela proposta, eu creio, eu não desabio, Jesus ia ter dado uma gargalhada: não tem vergonha não, Satanás, tudo isso aí é do meu pai, tudo isso aí pertence a Deus, do que eu fico com o que é de Deus, porque foi ele que construiu isso tudo. Faz o seguinte, Satanás, vai daqui, embora, reta-te daqui, porque só o Senhor teu Deus adorará. Irmão, ele saiu com uma quente, com uma outra fervendo, e ó,
se mandou Paulo lá para o inferno, entendo eu, não diz a Bíblia, mas ele já deve estar até imaginando: gente, eu vou perder a chave da minha casa, gente, eu vou perder a chave, vou ter que pular pela janela. Mas por causa de que, Satã? Tu vai ter que pular, sabe por causa de que? O negócio está sério aí, o homem está vindo aí, a promessa vai se cumprir, temos que impedir. E de repente ele começa a querer impedir, e impede daqui, impede ali, mas não consegue, porque era algo para prometido, para a redenção de todos os seres humanos, e é o que nós estamos vivendo no tempo de hoje. E de repente, olhando ali aquele lado visível espiritual, Jesus enxergava aonde os homens não enxergavam, Jesus via aonde os homens não viam. E tem, porém, todos aqueles que se achegam até Jesus recebem a visão dos céus para ver o lado visível espiritual, algo que o homem não pode ver, mas através de Jesus Cristo, você o aceitando e pegando intimidade com Deus, os seus olhos espirituais se abrem. Aleluia, glórias a Deus. Então temos que entender que é o que está escrito, porque passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando tu tem o Espírito de Deus, você discerne espiritualmente, porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quer ficar vivinho aí? Quer sobreviver? Quer chegar até os céus? Ou você quer ficar aí para palestrar com o anticristo? Ou você quer ficar aí para ver as coisas acontecerem? Você quer ir no arrebatamento da igreja? Ou você quer ver o arrebatamento da igreja? Tem um porém no seu coração: não queira ver, queira ir, porque você indo, você vai estar lá na glória e vai cantar ao Deus que fez o céu e a terra. Aleluia, glórias a Deus. Batalhas espirituais, entramos, não tem como voltar atrás. Mas continuando dentro do sermão, nós já vamos fechar o sermão, mas continuando falando para você, o lado visível espiritual é onde que os homens naturais não podem ver, mas os espirituais entendem muito bem. Eu entendo que nós olhamos para esse tempo de agora, de 2004, nós vemos tanta coisa acontecer, é o avanço tecnológico, mas eu não fico abobado com isso, porque a Bíblia já dizia concernente a isso. As coisas que acontecem, que estão acontecendo por aí, não é algo para ficar abobado ou embabacado, mas é algo que a Bíblia já nos alertava acerca disso, que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria, as coisas iam acontecer. Então temos que se aperceber e se preparar, porque a marca da besta já está para entrar aí, mas só vai entrar quando o arrebatamento da igreja acontecer. Aleluia, glórias a Deus. É onde que nós entramos nesta nossa época agora, e nós vemos, sabe o que? Mensagens subliminares, quer dizer, mensagens ocultas. As pessoas estão ocultando a palavra de Deus, falam: não, Deus agora só quer o coração. E hoje eu andando à tarde, e de repente Deus falava comigo: meu filho, eu não quero só o coração, eu quero corpo, alma e espírito. E eu olhando assim: Senhor, mas corpo também? Como pode? Mas é o corpo glorificado. Ou você ainda não entendeu que os mortos que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados com Ele. Deus não quer só o coração, quer corpo, alma e espírito para morar no céu. Aleluia! Glória a Deus! Nós vemos cada tipo de coisa, cada tipo de ensinamento que nós olhamos assim, é o homem com vida mais material do que espiritual. E quando o lado espiritual se afasta do homem, o homem vive em desgraça. Satanás entra e faz uma destruição total. Mas quando ele vive em sintonia direto com o céu, ele entende que ele não é mais uma pessoa comum. Ele sabe que ele não vive mais para esta vida, ele vive para passar desta vida para outra e encontrar o Senhor da glória. Todas as vezes que eu olho para homens e mulheres que pregam grandemente a palavra como ela é, eu bato palma, porque se levantou mais um profeta da verdade. Mas quando eu olho pessoas que pegam a palavra de Deus só para aparecer, para mostrar, dizer, ter um entendimento, e eu cubro um principal, e cobrir na verdade, eu olho, coitado delas, porque aquele que tira será tirado a sua parte da árvore da vida, e aquele que acrescenta todas as maldições que está escrito nesse livro
virão sobre ele. Então temos que entender a cada dia que o lado visível espiritual pode se enxergar, pode se ter, e o reino de Deus está entre nós. É só você querer entrar. Como que eu faço, irmão? Levanta a mão pro alto, ajeita a tua vida, procura uma igreja mais próxima da tua casa, e aí sim você vai passar a ver o céu aberto. Mas tem porém, busque a Deus na intimidade, busque a Deus e seja mais íntimo dele, se apaixone por Jesus, e ele assim o céu vai abrir para você. Cante louvores a ele, e Deus vai habitar na tua casa. Aleluia, glórias a Deus. Quem nunca ouviu falar do profeta Asaf? Ele ali quando ministrou aquele grande louvor a Deus, e de repente ali ele ministrando aquele louvor, a glória de Deus desceu, e o próprio Deus foi fazer a visitação. O próprio Deus foi lá para receber aquela adoração, e foi uma glória tremenda que caía homem para um lado, homem para o outro, e ninguém suportou aquela glória. Mas sabe por causa de quê? Ministração perfeita de adoração a Deus. Como adoramos a Deus com perfeição, Deus aceita lá no céu, e a glória dele ele reparte com a gente. E tem porém, para repartir a sua glória, ele fica a sua glória nos envolvendo. Mas tenha sempre ciência de uma coisa: nunca tente roubar a glória de Deus, porque o que nós fazemos, o que vem até nós, e até nós Deus nos usando, é tudo por misericórdia. Porque um dia, assim como na parábola dos talentos, assim o Deus do céu que fez o céu e a terra, ele vai requerer os seus dons de volta. Ele vai querer os seus dons com juro, e se você não dá ele, com certeza você depois vai pagar um grande preço. Porque a Bíblia nos diz de 3 pessoas: um recebeu 5, outro 2 e um. Aquele que recebeu 1 enterrou, mas o restante granjeou bem. Granjei bem, porque se você tem chamado de Deus e sabe administrar, Deus vai te dar, e você vai até o fim. Aleluia, glórias a Deus. Eu me lembro de uma certa história. Eu estava numa igreja e de repente irmão, cada coisa que a gente vê por aí, que eu fico às vezes até irado, mas eu não fico na minha, porque se der a palavra para aquele homem, foi bom que assim eu olhei e vi: isso aí não tem conhecimento nenhum. Pode ter até voz bonita, mas não tem conhecimento nenhum, porque a palavra de Deus diz que Deus dá aquele que busca e administra bem os seus dons. E de repente ele falava aquele relato e contava assim: irmão, você tem que se contentar com o que você tem. Se você foi chamado para ser só cantor, é cantor. Se você foi chamado para ser só locutor, locutor. Pregador, pregador. Agora tem gente que quer um monte de coisa. E eu olhei assim: esse camarada me pegou esse ensinamento aonde? Será que ele deu uma olhadinha lá na Bíblia, lá de Satã? Porque já está se levantando por aí muitas igrejas de Satanás. O negócio agora está mudando. Agora não é mais macumba não, agora é igreja de Satanás. E se tu não vigiar e não buscar no conhecimento de Deus, vai acabar parando lá. Mas aquele que tem os olhos espirituais e sabe do lado visível e espiritual, ele sabe que o que é das trevas é treva, e da luz é da luz. E de repente aquele certo cidadão falando aquilo, eu olhei assim: meu Deus do céu, tem misericórdia. E o pessoal: oh glória, aleluia, olhando assim. Fechei meu braço, falei: não, isso aí eu não vou dar glória não. Se a Bíblia diz que Deus confiou os homens dons, e assim aquele que Deus confiou, Deus dá, e aquele que granjeia vai granjeando mais e mais, então somente Deus vai dando, porque Deus confiou aqueles dons. Porque eu me lembro que quando ele falou que era para se contentar com o sol, não, eu tenho fome e sede de justiça. Eu gosto de cantar, pregar, tocar e dizer que Jesus é bom e o resto é Baal, e mesmo assim isso não me impede. Antes eu não sabia nada disso, eu não sabia cantar, pregar, tocar, não sabia fazer nada, mas eu buscando o Senhor e pedindo a Ele, insistindo, batendo na porta, Deus me deu um pouquinho de cada coisa. A gente faz pela misericórdia, para ajudar na obra do Senhor. Mas agora tem um porém: você pediu a Deus e se aposentou, pode se preparar, porque o mesmo jeito que aconteceu com aquela pessoa, que ele enterrou o dom e achando, e porque conhecia o seu Senhor, porque era severo, teve conhecimento de Deus, irmão, começa a fazer a sua obra, começa a pregar o evangelho, porque uma hora ou outra dessa daí ele vai aparecer e vai te perguntar: o que tu fez com meus dons, hein? O que tu fez? Tu granjeou ou não granjeou? Ah, Senhor, enterrei, eu sabia que o Senhor é severo. Ah, enterrou, né? Criados, vem aqui, joga esse moço aí nas trevas exteriores.
e ali ele vai conhecer que é gritos e ranger de dentes, porque Deus dá. Quando você busca, Deus dá. Agora Deus te deu, não seja frouxo, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Se o céu se abriu para você, e se você está vendo o lado visível espiritual, entenda muito bem, é o chamado de Deus na tua vida. Não tenha medo, porque Deus vai te usar. O cão pode até se levantar e falar, o diabo pode falar, não, você não vai chegar lá, mas Deus no céu já determinou que o caminho para você está aberto. É só você passar, que nada nenhum mal te sucederá. Aleluia, glórias a Deus. E tudo que nós falamos tem base bíblica, e desde Gênesis e Apocalipse, se você ver, está tudo ali também. Agora, o meu povo erra porque lhe falta o conhecimento. Antes fica no conhecimento de homens e se esquece do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é maior, é meditando na palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, que você tem uma visão mais ampla dos céus. O teu microscópio, eu esqueci até o nome daquele negócio lá que vê as estrelas lá em cima. Você não vai precisar daquilo para ver as estrelas. Deus vai te levar até lá. A visão espiritual tua vai ser tão grande, o lado visível espiritual vai se abrir de uma tal maneira que Deus vai te levar até os portões dos céus e vai te mostrar como que é lá e para onde você vai. Aleluia, glórias a Deus. E para fazer o fechamento do sermão do lado visível espiritual, eu vou deixar só isso aqui para você. Desperta-se, porque aquilo que o olho não viu e não chegou ao coração do homem é o que Deus tem preparado para todos nós. É o seu reino de glória, para onde nós vamos, aonde o homem natural nunca chegará lá, mas o homem espiritual chegará. O homem natural vai viver para esta vida, agora o homem sobrenatural vai para os céus. Ele sabe que o endereço dele não é nesta vida, mas o endereço dele é ir para a glória, para poder exaltar para todo sempre ao Deus que fez o céu e a terra. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará na tua vida, e você se entregando a ele, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver o quantas coisas que Deus tem assim preparado para você, e um céu de glória aonde você vai morar para todo sempre e vai ficar lá em cima eternamente. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. O céu já está à tua disposição. Basta tão somente você pedir através do nome e do sangue de Jesus, se entregando para ele, procurando uma igreja mais próxima da tua casa, e aí sim ele vai fazer morada na sua vida. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará, e o restante daí para frente Deus vai te revelar, assim conforme você o ir buscando. Então, não reclame da vida, entrega-se a ele e você vai ver quão grande e quão bom é Deus na tua vida, e quanto que ele tem de bênção para você e para te entregar. Entrega-se a ele e você vai ver a glória de Deus. Essas são as palavras sinceras que assim o Senhor colocou em nosso coração, e que Deus possa falar mais forte para você e até o dia do que há por vir, e que Ele possa te dar a oportunidade, e que antes de virar um ano você possa se entregar para Ele, para poder morar no céu de glória.